O resultado da eleição de domingo foi uma surpresa para muita gente, não é mesmo? As pesquisas eleitorais mostravam Lula muito à frente de Bolsonaro, mais de 10 pontos em alguns casos. Mas quando o TSE contou os votos, Lula ficou só 5 pontos percentuais à frente do atual presidente. E o que raios aconteceu? As pesquisas estavam todas erradas? É isso que a gente vai explicar agora. E se você curte política brasileira, se inscreva aqui no canal do Me Explica, porque a gente fala bastante sobre esse e muitos outros assuntos, pessoal. Diogo, as pesquisas erraram? O que aconteceu de fato? Olha, Edu, antes de fazer esse vídeo eu conversei com um especialista em pesquisas, o Antônio Lavareda. Ele é cientista político, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente do Instituto de Pesquisas Sociais e Políticas e Econômicas, o chamado IPESP. O IPESP, inclusive, faz pesquisas eleitorais. Eu convidei ele para conversar aqui com a gente, mas nesses dias pós-primeiro turno, a agenda dele estava muito cheia. Então eu vou contar para vocês o que ele me disse, tá? E o que ele disse, Diogo? O Antônio Lavareda disse que existem muitos fatores que tornam os resultados eleitorais imprevisíveis aqui no Brasil e também no mundo. E são coisas que as pesquisas não conseguem ver. Quais são esses fatores ocultos? Uma coisa importante é que as pesquisas não conseguem estimar a abstenção dos eleitores numa eleição. Outra, que as pessoas podem falar uma coisa para a pesquisa e fazer outra na hora de votar. Isso pode acontecer tanto porque a pessoa tem vergonha de admitir em quem ela realmente quer votar, quanto porque ela simplesmente muda de ideia quando chega a hora H, a hora de votar. Mas eu ainda não entendi, Diogo. Por que as pesquisas não conseguem saber quanto será a taxa de abstenção? Segundo Lavareda, é porque as pessoas não querem admitir que não vão votar, porque o voto é obrigatório aqui no Brasil, você sabe. Tá, mas quando a gente vê o noticiário na internet, na TV, nos jornais, a gente sempre vê um super destaque para as pesquisas. Agora, se elas não são tão precisas assim, por que nós jornalistas damos tanta importância para elas? Pois é, Edu, esse é justamente um dos problemas. O Lavareda, que aliás é formado em jornalismo também e apresenta um programa na TV Band, diz que essa atenção que os veículos de comunicação dão pode ser um pouco de exagero. Ele disse que os leitores e espectadores são levados a acreditar que eles estão vendo um prognóstico, uma espécie de previsão do que vai acontecer. Bom, a gente já entendeu que as pesquisas não são capazes de captar toda a realidade e que a imprensa também dá muita atenção para elas. Então, de quem é a culpa por esses erros? Dos institutos? Pois é, era o que eu pensava também antes de falar com o Lavareda. Ele explica o seguinte: quando o primeiro turno estava chegando, os veículos de comunicação ficaram focados no número de votos válidos. Não sei se você reparou, isso sempre acontece. Sim, eu percebi, né? Porque parecia que o Lula podia ganhar do primeiro turno, não é? E para ganhar do primeiro turno, ele precisava ter 50% dos votos válidos mais um, correto? Exatamente, Edu, mas a questão é a seguinte: para chegar nesse número, você tem que excluir os brancos e nulos do cálculo. A gente até explicou isso em um vídeo anterior, lembra? Mas a gente não pode esquecer que o cálculo de abstenção é uma coisa que não aparece nessas pesquisas, e eu já expliquei por quê. Então, a realidade é que as pesquisas não conseguem mostrar tudo o que pode acontecer numa eleição. Elas têm um limite, e isso é importante ter em mente. Ainda não ficou claro como a abstenção pode mudar tantos números. Explica pra gente. Bom, pensa no seguinte: pode ser que muita gente que disse que ia votar no Lula pode não ter ido votar simplesmente lá no dia da eleição. Mas, na pesquisa, essa pessoa é computada, ela aparece como uma eleitora do Lula e entra nesses números todos que a gente viu. A mesma coisa pode acontecer com o eleitor de qualquer outro candidato, Ciro, Simone Tebet, Bolsonaro. A abstenção pode não afetar todos os candidatos do mesmo jeito, ela pode tirar mais votos de uns do que de outros. Então é possível que as pessoas que não votaram no primeiro turno, que foram cerca de 20% dos eleitores brasileiros, fossem, na maioria, eleitores do Lula. Deu para entender mais ou menos? Bom, essa não é a primeira vez que as pesquisas não acertam os resultados, né? Não, Edu, já aconteceu várias outras vezes. O Lavareda deu outros dois exemplos. O primeiro turno de 94, quando Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno, e em 2006, quando parecia que o Lula ia ganhar no primeiro turno, mas ele teve que disputar um segundo turno com o Geraldo Alckmin, que na época era do PSDB. Isso quer dizer que as pesquisas não servem para nada? Não, Edu, as pesquisas servem sim, mas elas não conseguem prever tudo. Por vários motivos. Primeiro, porque elas só entrevistam uma parcela da população. Segundo, porque como o Antônio Lavareda mostrou pra gente, elas não conseguem prever a abstenção dos eleitores.
Terceiro, porque as pessoas podem mudar de ideia na véspera da votação e o resultado final fica diferente das pesquisas. As pesquisas não deveriam ser, como disse o próprio Lavareda, a espinha dorsal do noticiário. Elas podem e devem ser noticiadas, mas talvez a gente esteja dando importância demais para elas. Será que é porque os institutos de pesquisa no Brasil são ruins? Lá fora, no exterior, é melhor? Edu, as nossas pesquisas são tão boas quanto as de fora. O tamanho das amostras, ou seja, do número de pessoas que são entrevistadas, é maior do que se usa, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Lá fora, as pesquisas também não são capazes de prever os resultados com tanta precisão assim. Isso ficou bem claro em 2016, quando parecia que a Hillary Clinton ganharia, mas aí o Donald Trump foi lá e ganhou. Mas será que não tem como deixar essas pesquisas mais precisas? Não tem como melhorar? Sim, Edu, mas cada melhoria demora muito tempo e dinheiro para ser feita. Essas pesquisas de voto, especialmente as nacionais, são muito caras e os sociólogos, cientistas políticos e matemáticos e os estatísticos precisam estudar e aprender com os erros para conseguir melhorar essas pesquisas. Antigamente, aliás, a gente nem tinha pesquisa, imagina só. Nos próximos anos e décadas é provável que elas melhorem, fiquem mais precisas, mas elas nunca vão conseguir prever completamente o resultado das urnas. A gente precisa entender isso para não ficar gritando por aí que as pesquisas erraram de propósito ou que elas foram manipuladas, beleza? Combinado?